Oi, gente. E aí, gente? Feliz ano novo, hein, pra vocês, né? Peço perdão aí, né, pela ausência minha do canal, né? Mas eu tava trabalhando fortemente na autossuficiência e isso retirou muito do meu tempo, né? Do meu tempo, corrigindo aqui. E não sei se eu tenho outro vídeo para publicar ou se eu tinha publicado outros vídeos em sequência ou de série, mas hoje eu queria falar uma coisa que é muito importante ser falado e é um vídeo hoje de bate-papo, tá, gente? É uma coisa muito importante que tá não, sempre teve aí invisibilidade, né, na imprensa e no dia a dia, mas que é muito pouco falado, né, muito pouco dito as causas desse problema, né, do descontrole emocional de muitos homens, né. Então eu queria começar a falar sobre esse bate-papo e começar a falar sobre isso. Quando eu tinha os meus 19 anos para 18 anos, eu tomei uma decisão de querer me relacionar com uma mulher. Mas eu já havia, naquela época, uma percepção que o acesso para ter um relacionamento com uma mulher não era algo orgânico, aberto, disponível, de acesso, disponibilidade fácil. Ele sempre foi algo com barreira, com dificuldade, com entrave. E foi nesse estalo que naquela época eu comecei a perceber que eu tinha que ter um diferencial, que eu tinha que de fato de verdade fazer algo fora do roteiro, porque pelo roteiro original as pessoas não conseguiriam ter o relacionamento. Então, boa parte do início da minha vida adulta foi uma parte assim que eu sempre procurei buscar informação, conhecimento, estudar, pesquisar, tentar entender o cenário dos relacionamentos. Então, muitos problemas que eu normalmente eu teria, eu acabei não tendo. E muitas coisas que para mim naquela época era incompreensível, passou a ser compreensível. A educação nossa, quem faz é o setor privado mediante o passado, né? Tanto documentários, filmes, séries. Poucas pessoas realmente têm um conhecimento em relação a relacionamento, tá? E essas pessoas geralmente você tem que correr atrás. Então cria na cabeça dos seres humanos muito essa questão do romantismo, que estava ali começando a época do homem se comunicar, né? Não a época de um relacionamento por imposição, como acontecia anos atrás, séculos atrás, corrigindo aqui, tá, gente? Então, muitas vezes, o setor privado, ele vende muito essa ideia, né, contando aquela história, e não existe muita explicação o porquê de tanta violência, de tanta agressividade, de tanta força, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu, particularmente, eu quis buscar conhecimento, eu quis buscar um estudo, e abriu muito a minha visão. Abriu muito a minha visão, por quê? Porque essa questão da violência e da força, para vocês entenderem, nada mais é do que a perda de comunicação. A pessoa tenta se comunicar, a pessoa ela tem ali a sua reação, tem o seu modo de pensar e muitas das vezes o modo de pensar não acompanha o raciocínio, ou não concorda, ou não está disposta, ou vai defender os seus pontos de vista. E muitas das vezes esse embarreiramento acaba eclodindo em uma explosão emocional, em uma irritação, uma perda de aceitação. E aí acaba caindo no canal da violência, da força física e como consequência só piora a situação, porque o problema não é a força física, o problema é a comunicação. Então o que acontece de fato de verdade? Muita gente, eu não sei se eu cheguei a publicar aqui nesse canal,
elas não entendem que o relacionamento, hoje em dia, ela segue a mesma lógica do setor privado. Que muitas vezes, mesmo você tendo um relacionamento, você precisa ainda da consciência da pessoa e da concordância da pessoa, para que você consiga, de fato de verdade, fazer suas coisas e interagir com as pessoas. E o que mais pega e o que mais acontece, né, que é o barril de pólvora, é um lapso temporal. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa demora muito tempo para responder, muito tempo para dar ali a confirmação ou dar a aceitação, e isso acaba provocando uma ira, provocando um desentendimento, um descontentamento, essa é a palavra correta, e acaba explodindo, né, numa irritação, numa aceitação e usa força. Então, o preparo emocional, né, que é muito pouco falado, é um nome muito polido, né, mas é uma verdade. Muita gente não tem preparo emocional para viver sob pressão, para viver sobre etapas, para viver sobre decisões, entendeu? Porque a vida do relacionamento, talvez eu vou até fazer futuramente um livro ou alguma coisa de série sobre isso, ela também tem uma necessidade de ter um preparo emocional para uma realidade que também é um outro problema também, que estimula o ser humano a viver dentro de um relacionamento prioritário, dentro de uma realidade que a prioridade maior dos seres humanos que vive hoje é a existência. Não é o relacionamento entre homem e mulher, tá? A nossa prioridade, todo mês, a gente repor aquilo que falta durante o mês para a gente conseguir prolongar nossos dias de vida. Se a gente não conseguir repor o nosso dinheiro, a gente tem sérios problemas de acesso às coisas de restrição, porque a gente depende da profissão. A grande maioria não é preparado para ser independente do mercado, né? Então esse é um problema muito gravante, porque muita gente, até na forma de escolher o relacionamento, erradamente escolhe um modelo prioritário e um modelo que vai colocar a pessoa sob pressão. E que muito pouco tempo ele vai ter para cuidar de si próprio. Porque a vida toda ele trabalha para fazer para os outros, né? Então muito pouco tempo ele vai ter para ele, entendeu? E é um modelo também que, se você vende a sua vida, é uma das coisas que você não vai ter é a sua vida, porque você está vendendo a sua vida também. Então tempo para se cuidar, tempo para poder se educar, tempo para fazer aquilo que você gosta, o tempo para você agir a sua vida, dificilmente você vai ter. Então acaba muitas das vezes explodindo essa sobrecarga também, muito pelo fato de que a pessoa está sempre sob pressão, sempre ali resolvendo múltiplos problemas, como a foto mostra. E aí, tudo dentro, tá, do funcionamento hoje do Brasil é carga de trabalho. Tá? Porque se você cometer erro, você vai ter que pagar os erros da justiça. Então tudo vai cair na carga de trabalho. Então aumenta mais ainda o problema. Então por aí você começa a entender o porquê que as pessoas andam sem paciência, destemperada, com rápida irritação, super explosiva. Por quê? Porque a realidade que ela vive coloca a todo momento sob pressão. Esse é um dos motivos. Então, o preparo emocional, o preparo de fato de verdade, de saber lidar com as diferenças cognitivas, com as diferenças de decisões, com a diferença de tempo, é uma das coisas que coloca o ser humano realmente no cancelamento e sujar sua imagem e dificuldade depois para poder até viver, porque não se exige de fato de verdade ou não se tem a consciência do preparo emocional. Tem ser humano que é difícil de lidar, tem ser humano que é complicado de lidar,
Tem ser humano que ele quer ter uma vida pública, sendo que ele escolhe uma vida privada, de relacionamento. E aí isso sempre vai criar problemas, conflitos, briga. Por quê? Porque o ser humano, ele não procura se instruir e buscar conhecimento, ele é muito mais imediatista pelo estímulo do corpo, do desejo sexual. Mas isso tem um preço a se pagar, isso tem uma conta para se pagar, entendeu? Isso tem uma responsabilidade. E muitos deixam muito para depois, adia muito essa responsabilidade, essas consequências. E quando vem as responsabilidades, vem toda acumulada daquilo que o ser humano ele deixou de fazer, ele deixou para lá. E aí é aquela bomba. Então eu penso que é muito importante falar sobre essa questão que hoje em dia está acontecendo de agressão de mulher, de surra de mulher, de briga de mulher, a mulher apanhando, sendo violentada, feminicídio também, mas eu não vejo feminicídio como uma questão por conta que ela é uma mulher, mas sim por uma questão de desavença, de não conseguir conviver com a outra pessoa. Existe muito esse problema. Entende? O preparo emocional, o preparo psicológico, entendeu? O cara que quer viver uma vida solteira, ele é incapaz de saber resolver e convencer o ser humano. Ele vive de mentira, ele vive de engano, entendeu? Ele vive de trapaça. É um exemplo, tá, gente? Porque o coletivo não aceita a poligamia, só aceita a monogamia, dentro de uma realidade que é impossível praticar um relacionamento prioritário. Então dá mais erro ainda, porque tem um coletivo que é duro de coração, é surdo e não quer se abrir, segue a mesma lógica privativa. Então aí é onde vê a explosão de violência. Então é muito importante chegar e falar sobre isso, sobre essa questão do controle emocional e psicológico, porque uma das coisas que eu aprendi estudando sobre relacionamento é que nem todo ser humano, ou talvez até a grande maioria, ele tem preparo para ter relacionamento. A grande maioria, eles não estão indispostos. Estão indispostos. Estava até conversando com um colega meu, acho que foi noite passada, que a gente troca muito uma ideia sobre mulher. Eu falei para ele assim, cara, a gente desde criança, a gente sempre ouviu que a grande maioria, a possibilidade de negar é fato. Mas também a gente também sempre ouviu também que a gente tem que mudar o não. Mas pela lógica, as pessoas já estão fechadas para relacionamento. Se a gente já sabe que a pessoa ela vai dizer um não, a gente já sabe que nós estamos numa situação privativa, de negação. As pessoas não vão querer. Então nós temos que tentar fazer o quê? Pensar. O meio privativo, antes que eu perda a oportunidade, isso é muito importante falar, tá? Ele é um meio que necessita que o ser humano pensa. Quando uma pessoa está fechada, ele necessita que uma pessoa pense. Muitas das vezes, numa comunicação, ou por desleixo, ou por falta de atenção, ou por sobrecarga, acaba tendo essa irritação. Porque nem sempre a gente vai conseguir ter 100% de conexão, de concordância, de aceitação. E isso, de fato, de verdade, expressa claramente que nós temos que ter uma vida sempre de aprimoramento. Porque sempre vai ter aquele momento de discordância, né, que eu dou o nome de entupimento, né, que não funciona, e que tem a necessidade de ter uma conectividade forte com a pessoa, um preparo, uma instrução, para lidar com esse não aceitação ou não concordância. Então, o preparo emocional para muitos homens falta muito. Mas isso é porque não é falado, isso é porque não é divulgado, isso é porque também não é colocado. E infelizmente, paga com a vida, paga com a imagem, paga com a exclusão do coletivo, paga com a dificuldade depois de relacionamento, porque uma vez que acaba tendo agressão, fica difícil você ter uma outra companheira, as pessoas acabam dificultando mais ainda algo que já é dificultoso. Ou seja, volta para trás, tá? Literalmente, volta para trás. Então, essa falta de conscientização, de preparo emocional para lidar com esse ser humano,
e que muitas das vezes também é condicionado por pagamento de dinheiro, que é o caso do psicólogo, entendeu? Ou de coach, isso também dificulta muito, entendeu? E isso provoca problemas gravíssimos quando existe esse descontrole de descontentamento, de não aceitação, de irritação, de chateação. Então, muito dessas violências, muito dessas mortes que acabam acontecendo é justamente pela falta de busca de capacitação, de instrução, de conhecimento, de muitos seres humanos deixar de lado, não resolver, aquilo ali acumular, 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 e quando vem o dia da responsabilidade, vem tudo junto. Aí o ser humano não consegue sustentar, lidar com aquilo ali, porque nunca resolveu, nunca tratou aquilo ali. E isso tem queimado a imagem e a vida de muitos homens, de não cuidar do preparo emocional e psicológico, de não entender que tudo também tem o seu limite e que nem sempre vale a pena lutar. Às vezes é muito melhor deixar de lado, descartar, relevar as questões, mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, mesmo que seja uma coisa assim que vai ficar frustrado, porque as consequências para a gente insistir às vezes pode ser muito danosa e não compensar. Gente, esse vídeo aqui é de um bate-papo, eu nem botei as imagens, eu nem fiz as explicações que eu gosto de fazer, né? Porque eu tenho andado muito trabalhando na autossuficiência. Eu vou ver se eu consigo trazer vídeos de primeira linha. Mas vocês que viram essa questão do descontrole e o resultado que dá, procura se aprimorar, procura se cuidar, procura ser menos dependente do mercado para você ter tempo para isso. Porque tudo que dá errado você tem que pagar. E a única forma que você vai pagar é trabalhando, tá? Gente, fui. Não vou editar esse vídeo é de um bate-papo, entendeu? Mas espero que ajude vocês e abra a mente de vocês para muitas coisas. Fui lá, fui, gente.